Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Anular delação de CID deixaria em aberto validade de provas. A possibilidade de nulidade ou rescisão da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, após um áudio vazado levantar suspeitas de coação pela Polícia Federal, tem dividido opiniões entre especialistas quanto ao impacto nas provas já levantadas pela investigação. O ex-tenente-coronel foi preso após uma audiência no STF relacionada ao áudio vazado, no qual negou ter sido coagido pela PF. No entanto, membros da polícia afirmam que ele violou o acordo de confidencialidade da colaboração, prejudicando a investigação. Especialistas consultados têm diferentes perspectivas sobre o impacto de uma eventual nulidade da delação. Enquanto alguns acreditam que as provas obtidas até o momento não seriam afetadas, outros argumentam que a ilicitude da delação contaminaria todas as provas. O caso de Mauro Cid está em análise no STF, e a possível rescisão da delação seria decidida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. Enquanto isso, a discussão sobre a validade das provas continua a dividir opiniões entre os especialistas consultados. Moraes tornou público as falas de Mauro Cid durante o interrogatório antes de prendê-lo. Vamos tentar entender bem cautelosamente, de forma bem calma, o que está acontecendo com o Mauro Cid. Mauro Cid, uma pessoa muito próxima ao Bolsonaro, que poderia ser usado para prender o presidente depois que a decisão já havia sido tomada, foi preso por um cartão de vacina, por uma suposta fraude de cartão de vacina. Primeiro que fraudar um cartão de vacina não levaria à prisão, mas ele foi preso numa prisão preventiva, que deveria, de acordo com a regra no Brasil, a lei, algo que não existe mais, né? Não pode passar de 40 dias até 40 dias. A acusação tem que ser feita até 40 dias. Ele ficou 129 dias preso por cartão de vacina. É muito sério isso. Mas vamos lá. Dentro da prisão, de acordo com as alegações do Mauro Cid, uma prisão ilegal, 129 dias, já deveria ter sido solto, não houve acusação até então. E aí oferece a ele uma colaboração para que as suas penas sejam diminuídas. Quais penas? Penas dos crimes que eles já haviam decidido que foram cometidos e já havia decidido quem eram as pessoas responsáveis. Mauro Cid, então, teve a sua vida devassada, né? Sua família ameaçada, sua filha, como ele mesmo disse, o áudio dele mesmo fala, né? Que foi coagido, que foi intimidado, que sofreu uma espécie de tortura psicológica, né? Pressão psicológica para inventar algum crime para que eles possam prender Bolsonaro e seu círculo mais próximo. Depois de 129 dias, parece que ele cedeu e respondeu o que a PF queria. Solto, vai para sua casa, prisão domiciliar, e uma dessas conversas privadas, que são aquelas conversas onde a gente fala a verdade, onde a gente faz um desabafo. Essa conversa é gravada e ele fala tudo aquilo que você viu nos áudios que o Brasil inteiro já viu, né? Onde ele afirma nos áudios que a Polícia Federal não está nem aí para fatos, que é simplesmente que ele corrobore com a narrativa que eles criaram, que já estão com as cartas marcadas, que no Brasil não existe lei, que a lei é o Alexandre de Moraes, e que eles não vão parar até prender todo mundo, que ele se viu obrigado a colaborar, porque eles estavam ameaçando o pai, a mãe, filha e tudo mais. Lembrando, 129 dias preso, sendo que o máximo que ele poderia ter ficado seria 40. E aí os áudios vêm à tona, todo mundo fica sabendo o que aconteceu. Aí, para provar que isso não é verdade, que o Alexandre de Moraes não é a lei, que a Polícia Federal segue a riscos do devido processo legal, de acusação, no dia seguinte ele é intimado a aparecer na Polícia Federal e lá ele fala que tudo é mentira, que a Polícia Federal é maravilhosa e assina um documento falando isso. Inclusive o documento está aqui. O que é interessante, né? O senhor reafirma, ou a polícia perguntado, o senhor reafirma
a voluntariedade da manifestação de vontade exteriorizada na audiência realizada no dia 6 do 9? Sim, confirma e reafirma. A vontade continua sendo a mesma, de forma espontânea e voluntária. Ciente de que seria feita a colaboração, afirma não ter havido pressão do judiciário ou da polícia. Então, no dia que saem os áudios falando que ele estava sofrendo, onde ele fala que estava sofrendo pressão da polícia e pressão do judiciário, no dia seguinte ele é colocado dentro de uma sala de interrogatório e aí ele sai de lá com esse documento assinado por ele falando que não houve pressão, que foi tudo voluntário. Sim. É um desrespeito à inteligência do povo brasileiro acreditar que porque ele foi lá naquela sala e assinou isso daí, agora isso é verdade. Essa é a verdade. Os áudios dele que ele está desabafando, e vamos lembrar, quando a pessoa fala que ela está desabafando, o desabafo é quando você fala o que você realmente pensa, certo? Pois no desabafo dele, tá aqui, ó. Teve ciência através da revista. A conversa era privada, informal, privada, particular, sem intuito de ser exposta em revista de grande circulação. Mas se é uma conversa privada, é uma conversa que você fala o que você realmente pensa. Quando você está tendo uma conversa privada, é porque você está ali falando o que você realmente pensa. Tudo o que falou foi um desabafo. Foi apenas um desabafo, uma forma de expressar. Ele estava desabafando o que ele realmente acredita, o que ele realmente pensa, ou o que realmente aconteceu para ele. Onde ele foi coagido, intimidado. No mínimo, depois dessas declarações, no mínimo tinha que se ter uma investigação. E no final, que ele deseja manter o acordo de colaboração premiada, deseja manter nos exatos termos o que foi celebrado. No mínimo, tinha que haver uma investigação. Gente, assim, a impressão que nós temos é que realmente a gloriosa Polícia Federal, uma parte dela pelo menos, está sendo usada como capangas e as pessoas não têm mais direito de defesa. Eles pegam uma pessoa, prendem ela indefinidamente, até que ela aceite falar o que eles falam que aconteceu. Onde que isso acontece? Em ditaduras. E agora ficou feio, porque eles tentaram criar esse documento no dia seguinte, botar ele para assinar o documento, para falar que não, aquilo que eu falei no áudio é mentira. A verdade é o que eu estou assinando agora, aqui dentro da Polícia Federal, antes de ser preso mais uma vez. E o cara ainda sai de lá preso. Preso por quê? Ele quebrou alguma das regras, alguma das condições? Ele não queria que o áudio tivesse sido publicado. Por que o Mauro Cid foi preso novamente? Se tem um comportamento do nosso judiciário hoje que realmente levanta suspeitas sobre o fato de uma parcela do nosso Estado ter sido sequestrado e usado, instrumentalizado contra a oposição ou contra aqueles que eles não gostam, é o Mauro Cid. Passou do ridículo tudo isso que está acontecendo. Passou do ridículo. E esse termo de audiência que foi publicado, aí eu faço uma pergunta. Moraes tornou público esse termo de audiência, que foi feito no dia seguinte dos áudios, mas não torna público o vídeo da audiência inicial da qual o Mauro Cid fala que foi coagido. É igual o vídeo lá do suposto ataque no aeroporto de Milão. Todo mundo quer ver. Eu acho que isso tiraria toda e qualquer dúvida, não, né, acabaria com qualquer suspeita. Mas não, o vídeo de Milão continua sendo sigiloso. E se agora houve toda essa comoção em relação ao interrogatório, né, à oitiva do Mauro Cid, onde ele fala que ele foi coagido, é muito simples. Vamos tirar essas dúvidas, porque são dúvidas sérias. São dúvidas que levam uma parcela do Brasil a acreditar que o nosso sistema judiciário já não trabalha mais para buscar fatos e responsabilizar as pessoas, né, corretas, mas sim para destruir quem eles não gostam, destruir a vida das pessoas que se posicionam contra essa ditadura, e isso só acontece em sistemas autoritários, em nações autoritárias. Então, para tirar a dúvida, qual que é a melhor coisa a ser feita? Vamos tirar a dúvida, tornar público. Torna pública a audiência, o vídeo da audiência inicial. Torna público o vídeo do aeroporto de Milão, onde depois a família inteira teve sua vida destruída, a Polícia Federal invadindo a casa de uma família, prendendo o celular e tudo, para depois nem apresentar queixa. O que está acontecendo no Brasil não é mais admissível. Não importa se é bolsonarista, direitista, isso já não importa mais.
Mas é inadmissível que as coisas continuem acontecendo dessa forma. Até uma parcela da imprensa que sempre passou pano para isso tudo já está assustada. E o Brasil e o mundo já está sabendo do que está acontecendo aqui. Já estamos divulgando. E vamos continuar divulgando ainda mais. Agora nós estamos numa situação tão absurda que o simples fato de eu estar aqui pedindo para que as coisas sejam feitas de forma transparente e que acusações sérias como a do áudio do Cid seja investigada, que seja criada uma CPI, pronto, a Polícia Federal aparece aqui em casa. Isso passou dos limites há muito tempo. E essa corda um dia, meu medo é, sabe qual que é? Que essa corda um dia vai estourar de uma maneira e vai levar o Brasil para um caos jamais visto antes. E isso ninguém quer. E reação das Forças Armadas no caso Mauro Cid chama a atenção. Assista. Tem uma situação complexa aqui, veja. Na gravação, o ex-ajudante de ordem do Bolsonaro, né, afirma que a Polícia Federal o pressionou a relatar fatos que não aconteceram e detalhar eventos sobre os quais não tinha conhecimento. Ele estava sendo pressionado. Ali é uma tortura psicológica, claramente, que o Mauro Cid está sofrendo na prisão. É uma tortura psicológica. Diante desse comentário do Paulo Cogos, acredito que você tenha pego um pouco e agora, corroborando com o Rafael Sanzio, a gente pode chegar à conclusão que as Forças Armadas estão abandonando os militares? Eu acho que as Forças Armadas foram abandonadas pelo alto comando, que é bem diferente. Acho que há uma distância muito grande entre a tropa e o trapo, e é preciso separar isso muito bem. Eu nunca avaliei as Forças Armadas exclusivamente pelas questões da honra, embora isso pese muito. Eu acho que a esmagadora maioria das Forças Armadas são honradas, sim. Agora, a questão é os acomodados, né? Os acomodados, pagaram para ver, ou receberam, tanto faz. Mas o fato é que se esperaram para ter certeza do que era óbvio, o óbvio se apresenta. Quer dizer, a ideia de que os militares carreiristas, acomodados em seus benefícios, cercados de sua permanência e suas proteções burocráticas no que diz respeito à persecução perseguição do judiciário e tudo mais, tudo isso já estava anunciado pela esquerda que seria retirado deles. Veja, o PT já falava, a esquerda já falava em mudar o artigo 142, enquanto o Bolsonaro ainda era presidente, que é o que dá a base estrutural das Forças Armadas. Ele sempre houve um incômodo muito grande da esquerda com os benefícios para os militares. E os militares, em certa medida, sempre foram alguma barreira para a tomada absoluta do poder. Então, era previsível e esperado que, assim que a esquerda tivesse condições, desestruturasse as Forças Armadas. E, basicamente, é o que está acontecendo desde que o PT voltou ao local do crime. O que nós estamos vendo é que a proteção burocrática dos militares foi para o espaço. A gente tem militares que foram exonerados de suas posições por suspeita da justiça comum. Isso não tinha precedentes no Brasil. Quer dizer que aqueles que estavam confortavelmente acomodados em suas proteções, como era perfeitamente previsível que ocorreria, e talvez por isso deveriam ter impedido que se rasgasse a Constituição como se rasgou até aqui, agora eles estão perdendo. Agora não há mais aquela segurança. E o que estava acomodado começa a ficar incomodado. O orçamento encolheu. E o que estava acomodado começa a ficar incomodado. Os benefícios estão falhando. Inclusive os de saúde. Então os que estavam acomodados ficam incomodados. Há um encolhimento, um enfraquecimento múltiplo nas Forças Armadas e no que parece ser o princípio de um processo de reestruturá-las. Uma nova matriz ideológica, né, cultural, mudando a cultura das Forças Armadas, novas escolas de sargentos. Então, há um processo que parece ser de reestruturação que passa pelo encolhimento. Falou-se já em Guarda Nacional, né? Já falava sobre isso antes do PT chegar ao poder. Então, o que nós estamos vendo agora no início, talvez, nós tivéssemos o incômodo da tropa, que a maior parte tem honra, sim. Aí nós passamos a ter agora, entre o trapo, o incômodo. Veja que a perseguição dentro da caserna, que deveria servir em tese para limpar o bolsonarismo, para um grupo de Forças Armadas apolítico, como disse o general Tomás no seu discurso antes de ascender ao comando do Exército, né? Apolítico, apartidário, coesão. Pois é, se a ideia era essa, tá tranquilo.
Eu não estou nessa ala bolsonarista aí, para mim não chega. Governo vai, governo vem, eu estou aqui. Essa já não é mais a percepção. E esse caso do Mauro Cid intensifica isso. Afinal, o Cid é acusado de quê? Com qual prova, precisamente? Qual processo dele não tem nulidade de direito? Veja que o próprio caso aí, o que mudou entre a quinta e a sexta-feira para que ele fosse preso depois de prestar depoimento por descumprimento de medida cautelar? Qual medida cautelar que ele descumpriu de quinta para sexta-feira? O que mudou? Os áudios que vazaram? Qual é a mudança substancial? Desmaiado? Desmaiado em que circunstâncias? Quer dizer que o sujeito que diz no áudio que foi pressionado, praticamente narrou ali tortura psicológica severa, com depoimentos de 9 horas, naquele tom que ele disse, queriam que eu confirmasse o que eles queriam e não a verdade que eu tinha para dizer. Aí esse sujeito é convocado para prestar depoimento depois que o áudio vaza, e neste depoimento ele nega o que estava no áudio espontâneo que vazou e sai de lá desmaiado. Ora, isso chancela, no meu entendimento, o que ele colocou no áudio. Isso é nulidade do processo todo. E o Cid está em todas as investigações furadas. As joias que não tem venda, o cartão de vacina que não poderia, foi em pesca probatória, que não diz respeito à Justiça Federal. E poderíamos passar aqui à tarde, talvez à noite, listando as inúmeras violações do devido processo legal e dos parâmetros constitucionais que estão nesses inquéritos aí intitulados pelo Marco Aurélio Mello, Inquérito do Fim do Mundo, não é isso? É esse o caso. Então, eu acho que há sim um incômodo crescente na caserna. Aliás, não sou eu que acho isso. As matérias, inclusive da Desmídia, da revista Sociedade Militar, se você lê com atenção todas elas, nos últimos 10 meses, você vai observar vários pontos de cisão que, claro, não tem necessariamente a ver com o povo brasileiro, com a defesa da Constituição, mas com a defesa, inclusive, dos próprios privilégios que agora estão violados. Então dá para dividir aí em 3 a categoria, para responder a sua pergunta por fim das contas. A gente tem os honrados, os acomodados e o mau caráter, que pode ser mau caráter por diversas razões. Pode ser uma corrupção ideológica ou financeira, tanto faz. O que a gente começa a ver é que, além do incômodo de quem tem decência, de quem tem moral, de quem ama a Constituição e o país, você começa a ter o incômodo dos acomodados. E isso talvez mude a percepção de maioria. Não quer dizer que as Forças Armadas venham a fazer alguma coisa, só quer dizer que talvez elas venham a endossar alguma coisa, se preciso for, em algum momento mais crítico, já que o Legislativo também vem pressionando tanto o Executivo quanto o Judiciário, e a Desmídia, que é a assessoria de imprensa do regime, tem batido nos dois. Em veículos diferentes, um bate na economia, bate no executivo, o outro bate no arbítrio do Alexandre de Moraes. Veja que o próprio áudio vazou pela Veja, né, que é uma revista que tem publicado manchetes, às vezes ipsis literis, iguais à da Carta Capital. Então, eu acho que é uma resposta complexa, mas eu acho que há uma mudança, sim, de percepção nas proporções dentro da caserna, e isso é resultado de um processo perfeitamente previsível e que eles ou pagaram para ver, ou receberam, enfim, não sei. Estão vendo, acho que é por aí. E casal Bolsonaro processa Lula e exige retratação sobre imóveis. Ao acusar a ausência do mobiliário, governo Lula comprou novos itens luxuosos para repor. O ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro entraram com ação no Juizado Especial Civil do Distrito Federal para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se retrate após os móveis que supostamente estavam desaparecidos do Palácio da Alvorada terem sido encontrados na própria residência oficial. O casal também pede uma indenização de 20 mil por danos morais. Os 261 itens foram localizados pelo governo no ano passado, 10 meses após declarado o sumiço deles. No início de 2022, logo após a posse, Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, acusaram o desaparecimento de objetos após a saída de Bolsonaro e Michele do Alvorada. Também alegaram que o palácio foi deixado em mau estado de conservação. Na ação protocolada nesta sexta-feira 22, o casal Bolsonaro pede uma indenização para servir de medida pedagógica. Se o pedido for atendido pela Justiça, o dinheiro deverá ser revertido ao Instituto do Carinho, instituição beneficente localizada em Brasília, que acolhe crianças em situações de vulnerabilidade social. Jair e Michele também querem que Lula se retrate na mesma proporção do dano que realizou, o que inclui uma coletiva de imprensa oficial no Palácio da Alvorada e uma retratação perante o veículo de comunicação Globo News e nos canais oficiais de comunicação do governo federal. Em evento do PL Mulher neste sábado, Michele Bolsonaro se manifestou sobre o caso. Para
desaparecidos. Não se encontra o que não se perdeu. Desde quando me acusaram, algumas pessoas aqui presentes viram que eu fiz uma sequência imensa de stories explicando aonde estavam os móveis. Dei até o número do depósito. Tenho tudo, minha gente. Tenho todas as fotos, tenho todos os documentos. Eles são tão mentirosos e não ficam nem vermelhos. Existe uma pessoa responsável no setor de patrimônio. Existe um CPF responsável. Vocês acham que se tivesse sumido 261 móveis, essa pessoa que tem o seu nome ali, seu CPF, responsável por esses móveis, não estaria enlouquecido atrás desses objetos? Álibi. Álibi para poder fazer compras, álibi para poder gastar o dinheiro do contribuinte com irresponsabilidade. Porque, na verdade, são capitalistas travestidos de socialistas. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.